Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, a nossa conversa será sobre a atuação dos órgãos públicos na fiscalização das condutas irregulares e ou criminosas durante a pandemia da Covid-19 em Alagoas, principalmente a conduta das polícias, analisando ocorrências que tiveram grande repercussão no Estado, e também vamos analisar a prisão do deputado Daniel Silveira, deputado federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E os nossos convidados são o doutor Leonardo Moraes, ele é advogado criminalista, é professor universitário, secretário-geral da OAB Seccional Alagoas. E o doutor Magno Moura, ele é promotor de justiça, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, o CONSEG. Não saia daí, o Segurança em Foco já está começando. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Bem, como falamos, hoje temos as presenças honrosas do Dr. Leonardo Moraes, advogado criminalista, professor universitário e secretário-geral da Seccional da OAB Seccional Alagoas. E o promotor de justiça, Dr. Magno Moura. Ele é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e membro do Conselho Estadual de Segurança Pública, o CONSEG, e é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Bom dia, doutor Magno. Bom dia, Flávio, bom dia, doutor Leonardo. Para mim é um prazer imenso estar aqui e poder assim, tecer alguns esclarecimentos neste momento de pandemia, a questão da segurança, né, a segurança pública, onde muitas vezes são acionados para diminuir essas aglomerações que têm acontecido no nosso estado, em várias regiões do nosso estado. Muito obrigado. Doutor Leonardo. Doutor Flávio, agradecer mais uma vez. Fazia tempo que não vinha, estávamos com saudades. Não, prazer é todo meu, doutor Flávio. Né? Primeiro, por satisfazer sempre uma determinação, nunca é um convite, né? Um prazeroso convite aí feito ontem para comparecer ao seu programa e dizer que é uma alegria, né? É um grande prazer estar contigo aqui mais uma vez. Doutor Magno Alexandre é um destacado membro do Ministério Público, né? Com o seu vozeirão, né? Com a sua, enfim, toda a sua oratória, né? Faz aqui nos brindar aí com grandes ensinamentos, né? Que vem de alguém que faz parte do Conselho de Segurança, né, do Conselho de Direitos Humanos e também um promotor de justiça destacado. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade. Somos agradecidos pela presença dos senhores. Vamos começar com o doutor Magno Alexandre Moura. Quais seriam as principais condutas criminosas e irregularidades que chegam ao conhecimento do Ministério Público nessa pandemia, doutor? O que temos visto, inicialmente é importante esclarecer, é que as pessoas ainda não têm criado assim, uma consciência da importância de obedecer certos protocolos em relação à pandemia. Isso é muito importante. É tão importante que as pessoas, a gente está observando esse índice de contaminação muito rapidamente aumentando, exatamente porque as pessoas estão aglomerando, estão fazendo festas, estão esquecendo de tomar as precauções necessárias para evitar essa contaminação. Então, alguém que decide fazer, por exemplo, uma festa de aniversário dentro de sua própria residência, né, bota um som alto e aí pode incomodar os vizinhos. E aí a gente pode ter assim, a perturbação do sossego alheio, uma poluição sonora. E quando você faz mau uso da sua propriedade, e aí torna-se uma questão de ordem pública, e é quando as forças de segurança são chamadas, exemplo da polícia, para poder conter aquela situação.
E muitas vezes as pessoas não entendem que, apesar de estar dentro da sua casa, eu não posso fazer mau uso da minha propriedade para afetar o direito do outro, o direito dos meus vizinhos, o direito, enfim, ali da comunidade. E isso é muito importante observar e pontuar, porque não há esse direito absoluto da liberdade individual da pessoa ter que botar o som, por exemplo, na sua casa, o quanto quiser, no decibéis que quiser, na altura que quiser, e convidar e encher a sua casa de gente como quiser. Não é bem assim, principalmente em época de pandemia. E essa aglomeração toda traz desconforto, como nós temos visto muitas vezes a polícia ser chamada para poder conscientizar e conter eu diria assim, esse desvio de conduta por parte das pessoas. E às vezes, ou muitas vezes, a polícia é mal compreendida, porque numa abordagem dessa se pede para baixar o som, se pede para que as pessoas não possam se dispersar, cada um para sua casa, e as pessoas acham que dentro da sua propriedade não teria perigo nenhum e que em razão disso querem continuar com a festa, e isso não é possível em razão principalmente dessa época em que nós vivemos de pandemia. E o que eu digo é que as pessoas devem obedecer à polícia naquele momento, de baixar o som e, enfim, de evitar acabar com aquela festa, porque não pode ocorrer aglomeração. E vamos assim dizer, mas se ela insiste nessa conduta, eu tenho dito que os policiais eles devem assim tirar o módulo do som e levar para o juizado especial civil e criminal, tendo em vista que ali está perturbando o sossego alheio, ali está ocorrendo uma poluição sonora, claro, com testemunhas presentes que vão assinar um termo e aquela pessoa vai ter que responder a um processo, a um procedimento junto ao juizado, e não é nada confortável para a pessoa assim. E isso bastaria para cessar o som, mas enquanto a aglomeração dessas pessoas também, desobedecendo determinação do poder público, poderão também ser encaminhadas à delegacia de polícia para fazer registrar aquela ocorrência e a pessoa ter que responder junto à justiça exatamente por estar, eu até diria assim, um perigo de contágio, né? E em razão disso vão ter que responder a um processo, infelizmente, por essa conduta. A abordagem da polícia, muitas vezes, a polícia procura, pelo que sempre conheço da Polícia Militar, tendo em vista que passei um bom tempo no controle externo da atividade policial, nós temos dito isso lá na academia, temos dito no curso de formação, que essa abordagem deve ser a mais cidadã possível, no sentido de que as pessoas devem ser identificadas, as pessoas devem permitir que, se for a situação de uma revista, que ela seja feita e com isso evitaria maiores questionamentos. Excessos podem acontecer? Pode acontecer. Então, o cidadão pode reclamar junto às corregedorias respectivas, no caso da Polícia Militar, tem um órgão lá que recepciona essas reclamações. É importante frisar que a pessoa pode oferecer todos os tipos de prova que possa colher naquele momento, seja testemunhal, seja uma foto, seja um vídeo, para auferir se houve ou não esse desvio de conduta por parte do policial. Mas eu sou um dos que defendo, doutor Leonardo, doutor Flávio, que a polícia tem que usar na sua lapela, na sua indumentária, na sua vestimenta, uma câmera, para que possa toda a sua ação ali naquele momento ser filmada, ser registrada. Isso até louva o princípio constitucional da transparência, né, dos atos do poder público naquele momento. Porque qualquer dúvida pode ser dirimida com as imagens que foram colhidas no local, né? Quando não se tem essas imagens, ficam muito, cada um tentando buscar a sua razão, uma versão de um, uma versão de outro. E com as imagens, elas muitas vezes são autoexplicativas. Nós temos alguns vídeos sobre isso e vamos ver a filmagem da polícia e a filmagem dos abordados. Sim. Para a gente analisar ponto a ponto essa dinâmica. Aproveitando, vamos aqui passar para a análise do doutor Leonardo Moraes.
Como essas demandas chegam à OAB, doutor Leonardo? E ao advogado, doutor Leonardo? A OAB são muitas demandas, né, que são recepcionadas justamente por conta de alguns excessos que são praticados, né? Nunca ninguém vai generalizar que envolve polícia, mas os excessos são pontuais e devem ser combatidos e punidos aí de forma exemplar, né? Claro, após sempre a ultrapassagem do devido processo legal. Eu vou só começar pelo fim, né, acerca da presença e necessidade de câmaras de segurança, que foi uma pauta que a própria ordem levou, né, para o comitê de atores judiciais. Muitos policiais reclamam de que existem acusações infundadas. Então, as câmaras de segurança protegiam até o próprio policial diante de acusações que são infundadas, além também de proteger o cidadão contra excessos praticados para quem faz parte da força pública. E também a questão da transparência, a publicidade, né, já que a polícia age, né, em nome de si próprio, mas sim em nome do próprio Estado. Então, seria algo muito importante, né, para evitar qualquer tipo de excesso, acusações infundadas e futuras e eventuais responsabilidades. Sobre a questão das abordagens que envolvem tempo de Covid, eu estava na Barra de São Miguel, inclusive soube que teve mais ou menos 4 ou 5 festas que foram evitadas, né? Aglomerações que foram contidas. E as pessoas das festas que eram responsáveis foram identificadas e foram conduzidas à delegacia de polícia. O crime, né, que acontece para quem viola o decreto estadual que se encontra em vigor, o crime do artigo 268, que deixa bem claro que qualquer violação a uma determinação do poder público cujo fim é evitar uma doença contagiosa com a Covid, ela é passível de punição cuja pena vai até 1 ano mais a aplicação de uma multa, que é o crime do artigo 268 do Código Penal. Então, perguntaram ao vez, será que é possível que por conta de aglomerações, começando por isso, haja uma responsabilidade criminal? É sim possível, né? É uma infração penal de menor potencial ofensivo que vai levar a pessoa a conduzir a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, caso ela não assuma um termo de compromisso, ela pode ser presa e pode ser mantida em flagrante, né? Logo depois comparecer ao Poder Judiciário com a audiência preliminar, né? Lá fazendo um acordo com o Ministério Público de uma transação penal e sabendo que uma transação penal, mesmo com ela, ou em um futuro eventual processo, pode trazer várias complicações. Quem faz concurso público, por exemplo, a análise de vida pregressa e observar que você respondeu a um processo criminal por um fato tão simples que é não provocar aglomeração diante de uma pandemia, pode levar a pessoa à perda de um grande sonho, né? Que é a posse em um concurso público. Então, são várias circunstâncias, né? E no outro ponto, não só pelo crime do artigo 268, como também a questão da perturbação do sossego público. Eu estava aqui pesquisando, né, que é o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que diz que o crime acontece quando se perturba alguém, o trabalho ou o sossego alheio com gritaria ou algazarra. O conceito algazarra é um conceito polissêmico, né? Mas é até difícil de se conceituar o que significa algazarra, né? Segundo, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. Outro ponto, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, etc., né? Então, a lei estabelece como crime provocar aglomerações, que é o crime do artigo 268, e também estabelece como uma contravenção penal, portanto, também uma infração penal, a perturbação do sossego alheio, né? Então, que a gente se conscientize um pouco mais em saber que essa época vai passar, né? A gente se preocupa com o outro para não aumentar muito o som e também se preocupa com o outro para evitar a propagação de uma doença que é tão grave quanto a Covid-19. Como os senhores analisam a evolução ou involução do comportamento das pessoas no cumprimento dessas medidas preventivas? Eu observo que, de fato, fica muito difícil para as pessoas ficarem muito confinadas, né? Sempre em casa, constantemente, com as crianças, enfim. Há uma dificuldade, reconheço isso. Mas a precaução, né, que as pessoas devem tomar é de fundamental importância para evitar a contaminação. Então, nunca sabemos se o outro está ou não sendo portador, ou se está contaminado, ou pode ser portador do vírus assim, e transmitir para outro. Essa preocupação com o outro, se fosse uma constante com as pessoas, evitaríamos muito esses altos índices que têm acontecido. Eu até me assustei hoje que foi propagado que Arapiraca é a primeira cidade do estado onde está ocorrendo o maior índice de contaminação no coronavírus. Eu disse, puxa, Arapiraca, etc. Aí, possivelmente, as pessoas estão sendo descuidadas quando vão às ruas
e com os demais protocolos em locais públicos que deve ter em relação ao coronavírus. Eu vejo que, apesar desses cuidados também, até recentemente soube que o vírus ele pode estar em uma onda aqui no ar, que ficou, e de repente a pessoa sem a máscara pode estar sendo contaminada, né, ao respirar normalmente. E não só no comprimento da mão, não só no abraço, não só em pegar nos objetos. Então a máscara é de fundamental importância nesse aspecto. E manter as margens de segurança, eu acho que isso já ajudaria muito enquanto que a vacinação em massa não aconteça. E as questões pontuais, quando o poder público vem a intervir, é porque é necessário, porque as próprias pessoas não estão tendo essa consciência da preocupação, até diria, com o outro. Né? A preocupação com o outro. É empatia, né? É empatia. Doutor Leonardo, há uma involução ou uma evolução nesse comportamento de obediência? Sem dúvida, uma involução, né? No começo da pandemia, como era uma doença muito desconhecida por todos nós, né? A partir do dia 19, foi 18 de março, todo mundo se isolou, né, em sua residência. E esse período demorou aí cerca de 4 meses. Foi um período difícil, né? Pessoas que tinham seu comércio de alguma forma diminuíram, alguns fecharam. Você tem outros males que acontecem diante da pandemia, infelizmente. Mas havia um período, as pessoas estavam reclamando, porque o período inicial seria de 15 dias, prorrogar por mais 15 dias, depois apertou um pouco mais, porque as pessoas estavam em casa e aí as praias estavam cheias de gente caminhando, né? Sob a alegação que era um local aberto. Então, houve quase aí, eu acho que um pré-lockdown, né? Mas a gente sabia que, do ponto de vista psicológico, isso tinha um prazo de validade. Não tinha como durar tanto tempo. No momento em que ela arrefeceu um pouco as regras, né? Que as pessoas começaram, então, a sair, eu creio que o medo da Covid ele foi perdido. Aliado ao excesso de informação também, né? As informações são importantes, mas também a própria ignorância, a falta de empatia, né? A falta de compaixão, né? A paixão sua com outra pessoa também. Isso gerou, então, hoje, praticamente, a aglomeração acontece em todos os lugares, né? Hoje é incontrolável, né? A única forma de conter isso seria o lockdown, que eu acho que hoje seria inviável, até do ponto de vista político, também político-partidário. Então, o arrefecimento, eu acho que ele não vai acontecer em relação, o endurecimento não vai acontecer em relação a um retorno de uma regra que era mais rígida do que é hoje. Então, não aglomerar, usar máscaras, enfim, manter a distância entre as pessoas, né, sem passar o álcool em gel nas mãos, e aí esperar que a vacinação em massa venha aumentar. Os senhores acreditam que a competência concorrente da União, Estados e municípios podem ter prejudicado o cumprimento uniforme dessas medidas? Eu acredito que não. É importante sempre as orientações advindas do Ministério da Saúde serem observadas, e a do Estado e a do município, mas eu acredito que isso já veio em razão do próprio princípio federativo, né? Esculpido na Constituição, onde a autonomia do município, do Estado e da própria União em estabelecer políticas públicas em relação à saúde. E em uma situação de pandemia, as orientações que vêm de cima, como está vindo a vacina do Ministério da Saúde, ela poderia, ao meu modo de ver, ter sido muito mais assim, arrojado, muito mais, poderíamos estar mais adiante com o processo de vacinação. Esperaram demais para tomar as medidas necessárias e adquirir os insumos necessários para fazer uma distribuição maior em todo o Brasil. Mas como somos um país continente, né, de mais de 200 milhões de habitantes, não é fácil gerenciar tudo isso. Contudo, repito, porque apesar das resistências, a exemplo, lá nos Estados Unidos, que observamos das pessoas, mas eles foram muito rápidos em adquirir as vacinas e tem um quantitativo muito maior de pessoas atualmente vacinadas do que no Brasil. Então, todos os especialistas sobre o assunto estão falando sobre isso, de que houve demora do Poder Central, infelizmente, em tomar atitudes mais rápidas, principalmente numa época de pandemia dessa, de adquirir a vacina que venha a imunizar toda a população. Isso é tão verdade que Israel já vacinou grande percentual da população, principalmente os idosos,
E o número de mortes diminuiu, o número de contágios diminuiu e é um exemplo para o mundo. Para o mundo, exatamente. Quanto mais nós avançarmos na questão da vacina, menos problemas vamos ter com a questão da contaminação, enfim, com o coronavírus. É muito importante frisar isso. Apesar dessa dificuldade, desse empecilho, nós observamos que os estados, os municípios têm se mobilizado adequadamente, até mesmo aqui em Alagoas, têm buscado com todo o esforço possível tomar as medidas necessárias, né? Observamos diariamente a Secretaria de Saúde do Estado, as dos municípios, tomando suas precauções e, enfim, cumprido assim o seu papel. Quando chegam as vacinas, eles têm acelerado esse processo de vacinação, né? Principalmente nessa faixa etária que são os idosos. Doutor Leonardo, como o senhor observa essa competência concorrente de União, Estados e municípios? Algumas pessoas, né, desavisadas, você acha que apressadas também, disseram que o Supremo Tribunal Federal proibiu a União de liderar um movimento amplo, né, para evitar a ampliação do contágio da doença. E não foi isso. O Supremo Tribunal Federal, ao contrário, ele compartilhou a responsabilidade pelo combate à Covid-19, estabelecendo, como você disse, competência concorrente, que a responsabilidade cabe à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Foi isso que ele fez. Então, ele não proibiu, acho que é a primeira fala, né, é importante nesse momento, e além da competência concorrente. Mas um terceiro ponto importante é que quando ele estabeleceu a competência concorrente, é para ampliar a proteção das pessoas no combate à Covid-19. Aquele município, aí veio o problema, que disse o seguinte: olha, o Supremo Tribunal Federal falou que a competência pertence ao Estado, ao município, Distrito Federal e União. E eu, município, decidi revogar qualquer proteção maior que envolva a restrição do direito de ir e vir. Ou seja, o município disse que as pessoas podem ficar na rua e aglomerar, porque eu tenho autonomia. Não foi isso que disse o Supremo Tribunal Federal. A competência concorrente é para a proteção e não para a diminuição da proteção. Ou seja, se o objetivo é restringir mais para proteger as pessoas, o Estado, o município podem sim fazer qualquer tipo de providência que assim desejar, né? Tanto com medicação, quanto com protocolos, etc. Mas se o objetivo for arrefecer, aquele município não possui mais, então, autonomia. Então, a competência alargada é para a proteção e não para a não proteção das pessoas. Então, só para deixar claro, doutor Flávio, isso aí, que houve uma má interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal, como se ele tivesse retirado a responsabilidade da União. Ao contrário, ele aumentou a responsabilidade da União, mas compartilhou com outros entes federativos. Mas esse fato já ocorre em São Paulo, né? Alguns prefeitos já se subordinaram e estão aliviando, né, as regras, as restrições das medidas preventivas. É uma interpretação errônea, como diz o doutor Leonardo, né, sobre a decisão do Supremo. Porque, como disse, o princípio é de maior proteção possível das pessoas. E quando você toma medidas que vão em contramão a isso, são medidas, inclusive, desastrosas. Porque você elege um grupo prioritário para tomar vacina? Porque ali, pelo princípio da proteção, são as pessoas mais suscetíveis a estarem sujeitas à contaminação. Então, esse princípio constitucional é levado em conta dentro da organização política, administrativa, para melhor atender esse princípio da proteção e a população-alvo. Então, quando algum ente federativo toma uma medida diferente dessa, por isso que o Ministério Público está tomando a frente e responsabilizando esses gestores em razão de tomar uma decisão dessa que é considerada fora do que os postulados constitucionais e da decisão do Supremo Tribunal Federal. A propósito, o Ministério Público teve uma excelente atitude recomendando aos prefeitos que não fizessem nenhum festejo durante o Carnaval. E isso foi cumprido? Isso foi cumprido, uma medida importante. Eu não tenho notícias que algum município de Alagoas tenha promovido um carnaval de rua ou uma aglomeração de pessoas em clubes, e isso foi de fundamental importância, senão eu diria assim, essa curva ascendente de contaminação seria bem maior, bem maior. Então, eu quero até parabenizar aqui todos os prefeitos que
que acataram a recomendação do Ministério Público e assim devemos continuar, unidos com um só propósito, sob o princípio da proteção e do cuidado com as pessoas, a preocupação com o outro. E houve também uma importante atitude da própria associação dos prefeitos, né? Da AMA, né? Da AMA, em que encampou a ideia. Exatamente. Quanto mais entidades elas começam em torno de um princípio, de uma ideia, de um propósito, defender e somar forças, melhor o alcance daquela decisão junto à população. E isso é de fundamental importância, essa união de todos nós para protegermos as pessoas combatendo o Covid-19. Hoje surgiu doutor Flávio, só para acrescentar uma categoria, né, de pessoas que são chamadas de negacionistas, né? Elas negam o conhecimento que advém da ciência e acreditam nas suas próprios juízos morais, né, enfim, na sua ideologia, né? E aí esquece e os ensinamentos são ditos pela ciência. Eu estava perguntando até a alguns alunos da faculdade, né, acerca de quantas vacinas ao longo da vida inteira deles, eles perguntaram, essa vacina, os insumos da vacina vêm da China, vêm da Inglaterra, vêm da Holanda, da Austrália, né, vêm do Brasil? Ninguém nunca perguntou. Se a vacinação era obrigatória, as pessoas iam lá e vacinavam a si mesmo e também os seus próprios filhos. Hoje não, né? Hoje eu já ouvi várias vezes, dizendo eu não vou tomar a vacina que é a Coronavac, uma vez que ela tem insumos provenientes da China, mas é fabricada pelo Butantan, que é brasileiro, né? Eu vou esperar a vacinação da Pfizer, porque o que vem da China, aí vem uma série de adjetivos, né? Eu digo, olha, não faça isso. A vacina é eficaz, foi aprovada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, todo mundo pode tomar. O objetivo é muito maior do que uma ideologia. Então, muito melhor do que se acreditar em pensamentos baseados no nada, né? Na sua idiosincrasia, enfim, do seu juízo moral, melhor acreditar na ciência, né? Evitar, né, com que isso passe aí o mais rápido possível. Somente, doutor, explorar esse alerta, porque a gente colocar a ciência em segundo plano, pensando em ideologia ou negacionismo, a gente não sai desse buraco, né, que estamos enfiados, que envolve aí uma pandemia que já matou, eu vi hoje, mais de 1.200 pessoas faleceram hoje por conta da Covid-19. Um fator também muito importante, como bem lembrou o doutor Leonardo, é que a vacina é de fundamental importância. Há pessoas que estão se negando, dentro dessa faixa etária dos 85 anos, a tomar vacina, achando que isso, não quero vírus no meu corpo, eu não quero isso que vai fazer mal a mim, e estão se negando a tomar a vacina. O princípio é de que a vacina é obrigatória, as pessoas são obrigadas a se vacinar. Isso lembra lá, há um século atrás, Oswaldo Cruz, né, quando ele buscou a todo custo vacinar a população contra a varíola e outras situações que estavam dizimando o povo na época, até ele conseguir que a vacina fosse obrigatória. Houve uma rejeição muito grande à época, mas se conseguiu, através da conscientização, de que certas restrições foram colocadas para aqueles que não se vacinassem. Então, é de fundamental importância que deve-se criar consciência, os familiares, até em torno da pessoa idosa, para dizer a importância de se vacinar. Tem que se vacinar para se imunizar, para se proteger e a proteger a outras pessoas também. Doutor Lamato, o senhor acredita que teve impacto a avaliação da eficácia da Coronavac em ser 50,38% de eficácia, e aí gerou esse comportamento de dúvida do público, né? A dúvida, ela existiu a partir do momento que você politizou a vacina, né? Disseram que a Coronavac seria a vacina de um político, né, da região do Sudeste, por isso que eu não vou consumir. Eu vou esperar a vacinação da Pfizer, porque vem da Inglaterra, e a Inglaterra, ela não é comunista. Então, eu percebo que isso tem um nível de argumentação e muitas vezes, até perdão pela palavra, de alienação tão grande, que as pessoas começam assim, a incorporar esse tipo de argumento, né? Então, não vejo hoje uma saída, doutor Flávio, maior do que, né, acreditar na ciência e saber que a única forma da gente chegar e ultrapassar essa crise é com a vacinação em massa. Desconsiderar a ciência é estar no escuro, né? Não faz sentido. Até tem um livro do
do Carl Sagan, que diz assim: a ciência é uma vela no escuro, uma vela na escuridão. Doutor Magno, o senhor acredita que esse comportamento de respeito às medidas de proteção, de prevenção, tende a aumentar e já nesses eventos festivos? Ocorreu no final do ano com o Réveillon, ocorreu agora novamente com o Carnaval. O senhor acredita que isso tenda a Eu aumentar? acredito que cada vez mais as pessoas tendem a se conscientizar de que não podem aglomerar. Isso tem sido muito debatido nos círculos sociais, pela internet e pelos meios de comunicação, e cada vez mais que isso se propaga, as pessoas vão criando a consciência de que devem evitar aglomerações. E eu vejo assim, porque o poder público tem essa preocupação, e isso eu digo todos os órgãos envolvidos, todas as instituições, de que tem que evitar essas aglomerações, os festejos, as comemorações. E eu fiquei assim impressionado, por exemplo, o Carnaval, uma festa cultural, tradicional, no meio do nosso povo, e de repente eu até fiquei um pouco duvidoso se as pessoas não sairiam em escola de samba, até mesmo com uma alegoria de uma vacina grande, ou com um questionamento de humor político, mas eu me surpreendi que houve uma conscientização das escolas de samba, dos grupos, que na grande maioria obedeceu o comando do poder público de dizer assim: não pode ter aglomeração, não pode ter o desfile dessas escolas de samba, enfim, de festas, aglomerações. E isso é um sinal importante, porque ajuda muito a combater o coronavírus, porque a contaminação, a multiplicação assim é algo, eu diria assim, até geométrico, e de forma que é assustador. É assustador que de repente você possa ter uma curva que 100% de um dia para o outro de pessoas contaminadas. E com isso, o poder público, principalmente o Ministério Público, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, tem visto o governo estadual, os governos municipais, a desaconselhar qualquer tipo de aglomeração, de festas, de festejos, onde as pessoas estejam assim aglutinadas com esse perigo de contaminação. Max, dá para a gente apresentar aí o vídeo do Clima Bom nas duas versões, Uma da Câmara da PM e a Câmara dos abordados. Essa ocorrência lá do Clima Bom, você já deve ter analisado. A gente tem medo de você? Ninguém tem medo de você, não. Vocês se invadiram a nossa... Vocês botaram a gente de você. Doutor Magno. É algo bastante forte ali a cena, impressionante, mas eu digo, as forças policiais, quando chegar a abordar uma residência, abordar uma pessoa, eu tenho entendido de que as pessoas devem ouvir e agir com a razão. É razoável que se peça que aquele comportamento venha a cessar e a pessoa possa ouvir e possa realmente acatar aquela determinação do poder público, porque ali o policial está representando o Estado, está representando o poder público, e a pessoa tem que ouvir e entender. A falta do diálogo, da compreensão, leva a situações como essa. Quero eu deixar aqui para o procedimento que me foi assegurado, que já foi aberto pelo comandante da polícia, de que está ouvindo todas as partes envolvidas nesse episódio. Mas, como disse o doutor Leonardo, eu defendo também aqui, tenho defendido isso desde o controle externo da atividade policial, que a Câmara que estivesse no fardamento do policial, poderia ter dirimido muitas dúvidas que possam estar deixando nesse momento, nessa filmagem que deve ter sido feita por uma outra pessoa. Agora, veja só, uma pessoa que é abordada dentro de sua própria residência, dentro desse aspecto, e ela ainda quer enfrentar a autoridade policial naquele momento, onde tudo poderia, em tese, ser resolvido com uma boa conversa,
para buscar um entendimento sobre aquela situação e não buscar a confrontação, né? Não buscar assim, como se diz os policiais, que foram desacatados pela pessoa. E também, por outro lado, observamos que a polícia poderia ter evitado esse desdobramento também, se apenas retirasse o módulo do som naquela localidade, poderia cessar todo tipo de atividade festiva e pedindo que as pessoas assim pudessem, que ali residissem, entrar para casa, e os que não pudessem buscar o caminho de sua casa, né? Vamos ver a outra filmagem do mesmo evento. Polícia chegando. E, aparentemente estão buscando conversar ali com os residentes. E alguma coisa aconteceu lá dentro que posteriormente houve uma discussão, né? Podemos observar ali que os policiais estão tentando explicar a situação, pedindo que as pessoas ali que estão aglomeradas saíssem, aglomerando, e nós não temos as imagens do que ocorreu ali dentro da residência, né? Que uma das vítimas alega que foi agredida fisicamente pelo policial, né? E o policial, pelo que já ouvi dizer das investigações que estão ocorrendo, nega que tenha agredido a pessoa ali dentro. E, ao contrário, ele diz que foi desacatado, foi insultado e foi colocado em descrédito a sua autoridade naquele momento. E ele teve que utilizar de meios mais coercitivos para poder conter aquela situação. Então, esse procedimento investigativo, apuratório, no âmbito da Corregedoria Geral, nós estamos acompanhando, né, como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, para que possa ter, somente no Estado Democrático de Direito, nós podemos, e é importante que nós vivemos nesse Estado Democrático de Direito, onde o procedimento, o processo, ele possa ser aberto, ouvir as pessoas, colher essas provas, para se ter uma conclusão do que foi de excesso ou não naquela abordagem. Essa ocorrência chegou para a OAB? Não tenho conhecimento, né? Eu sei que chegou uma ocorrência que envolveu uma mortificação feita por um policial militar em relação a um policial civil. Isso eu sei que chegou, que foi veiculado na imprensa e foi comunicada pela Comissão de Direitos Humanos. Eu vi essa imagem, a repercussão também dessa situação. Existe uma outra imagem que mostra, acho que é a mesma, né? Que mostra uma autoridade, um policial, enfim, dando tiros de borracha. E nessa filmagem, que é feita de cima, ele falou que antes daquele momento, ele e a mãe haviam sofrido agressões através de bala de borracha. Então, tudo isso ele tem sempre dois lados, né? Por isso que as câmeras que andam no peito, elas são fundamentais. Em um sistema americano, por exemplo, você só pode abordar alguma pessoa que será colocada na frente do capô do carro. E na fardamento há sempre uma lapela para ouvir qual foi o diálogo que foi travado. Muitas vezes um policial acusado de um fato que não cometeu. Da mesma forma, excessos são praticados pelos policiais. Se isso fosse feito como regra em Alagoas, você evitaria muitas especulações e muitos processos penais, né, que surgem aí contra policiais e também contra cidadãos, né? Enfim, o motivo, eu não sei, a fotografia, a imagem, ela já mostra a hora do pouco mais tenso. O policial se aproxima, já está com a mão aqui na arma, outro está com a arma já praticamente pronta, né, para disparar, seja para defender ou para atacar também. Então, há um momento anterior que disseram que foi tiro feito por bala de borracha. E eu vi também uma discussão veiculada pelo site Gazeta Web, que ele dizia que as formas de abordagem elas mudam completamente de acordo com o bairro, né? Quando acontece em bairros em que existe um certo poder aquisitivo, a abordagem é de uma forma. E quando existem bairros um pouco mais humildes, como acontece com um clima bom, a abordagem não seria tão educada. Assim, é uma comparação que eu vi então pelo site. Se aconteceu ou não, é a investigação então que vai revelar. A gente tem uma abordagem na base de São Miguel, né, Max? As guarnições chegam,
da Polícia Militar na Barra São Miguel. Não. Então vamos ficar devendo. Naquela abordagem inicial que você mostrou, alguém poderia questionar, mas a polícia pode entrar na casa da pessoa? Não, certamente ali ele entrou porque a moradora permitiu, né? Ela nem questionou de que ele tenha ingressado na residência dela sem mandado judicial para poder fazer alguma coisa. Mas muitas vezes as pessoas permitem que ocorra esse ingresso para conversar. Mas numa situação que a polícia deve entrar na casa do cidadão com mandado judicial e numa questão de um flagrante delito ou para prestar socorro, né? Isso durante o dia. Então, é algo que a gente precisa observar e ter o cuidado de não demonizar as forças de segurança. Elas são de fundamental importância para manter a ordem pública, a manter assim, a segurança da coletividade. E eu sempre digo que, por exemplo, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, ele não está nunca, que é uma ideia, inclusive, errônea, de que diz assim, para proteger bandido, é para proteger o mal feito e para condenar a polícia ou para buscar sempre prejudicar as forças de segurança. Nunca foi essa a ideia, nunca é esse o princípio, não é essa a doutrina dos direitos humanos. Segurança pública é um direito fundamental da pessoa humana e se só faz com as forças de segurança, que são treinadas, que são orientadas, que estudam numa academia de polícia para fazer as abordagens corretas através do que aprenderam. E em razão disso, os excessos podem acontecer, acontecem, e para isso as instâncias existem para apurar e todo dia você pode observar no boletim geral ostensivo da Polícia Militar, em razão do policiamento ostensivo que ela realiza, que há punições, que tem ocorrido as punições, que os procedimentos têm funcionado. Não é uma instituição corporativa no sentido de dizer que vai passar a mão na cabeça do policial. Não. Ele é ouvido, porque isso é um princípio do contraditório, da ampla defesa, e também lá é observado, a gente sempre recomenda que seja feito dessa maneira, e uma decisão é tomada, né? Geralmente o que preside aquele procedimento, que é um oficial superior, ele recomenda ao comandante-geral qual a punição dentro do regime disciplinar da Polícia Militar que deve ser aplicada àquele possível desvio de conduta do policial militar. O uso obrigatório das câmeras seria uma pauta da OAB? Seria. Uma verdadeira... um clamor muito grande para que isso aconteça. O advogado, especialmente na área criminal, houve muito sofrimento, muita reclamação, muita discussão acerca de abusos. E toda a nossa discussão aqui seria cessada se houvesse na imagem uma câmera que fosse colocada não pelo policial, mas sim pelo Estado policial, para sempre dar a transparência necessária aos seus atos, né? Nessa abordagem, né, no ingresso na casa do cidadão, especialmente durante a noite, né? É possível ingressar na casa de alguém somente com consentimento, né? E por mandado somente durante o dia. À noite ninguém pode entrar, salvo flagrante delito, enfim, e prestar socorro e também caso de desastre. São os 3 casos, né? Quando chega à noite, imagine que tem alguém que mora num bairro, né, específico e aí chegam 3 viaturas policiais, né, diante de uma certa ocorrência, pergunta, posso entrar na sua casa, todo mundo armado? Eu acho difícil a pessoa dizer que não vai permitir a entrada. Especialmente quando é à noite, local ermo, eu acho difícil. Né? Muitas vezes essa conversa ela é importante. Né? A presença da polícia, né, junto à população ela é fundamental. Há um projeto, até nós conversamos na semana passada com a doutora Carla Padilha, que envolve a questão de uma polícia comunitária. É uma polícia que chega perto das pessoas, que é querida pela população. Eu não sei exatamente qual bairro aqui, eu acho que também é um clima bom por coincidência, de que existiam forças policiais que eram tão próximas à população, que a população comemorava até o aniversário do policial, levava bolo, refrigerante, para ver o grau de empatia que havia. Eu acho que isso é uma bandeira, que teve uma experiência muito exitosa do policiamento comunitário. Isso é importante, que aproxima a população, né, a população da polícia. Agora, isso me permita, doutor Leonardo, tem acontecido com a Ronda no Bairro. A Ronda no Bairro tem tido uma proximidade muito grande com a comunidade e só a presença ali dos policiais na esquina
sendo visto ostensivamente, já tem inibido muitas ações de alguns meliantes. E isso eu tenho defendido, tem sido um programa muito exitoso também. Mas quanto mais nós termos assim, políticas públicas para melhorar a segurança na comunidade, mais louvável será, né? Eu até me associo à OAB e também gostaria que a OAB viesse junto ao Conselho de Segurança, lá tem um representante, ao Conselho de Segurança, como também ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que a gente pudesse cada vez mais, assim, aconselhar, estimular o Estado a implementar a questão das câmeras na lapela, na indumentária do policial, para poder esses registros ficarem. Porque muitas abordagens estão sendo questionadas e aí, muitas vezes, o próprio policial fica em uma situação de vulnerabilidade porque não tem um registro, né, eu diria, da imagem sobre aquela ocorrência. E olhe só, como ele fica sempre você em torno da testemunha, da palavra que cada um vai puxar para o seu lado, a vítima vai dizer que houve um excesso, até que ponto o policial militar disse não, que estava fazendo o procedimento correto, e fica algo assim, muitas vezes as próprias vítimas podem se sentir que no desfecho de um caso não foi bem o que ela pensou que seria. Por quê? Porque faltou uma prova mais contundente, uma imagem assim que desse transparência àquela ação no momento. E é um recurso que não é caro, é garantido. O policial não pode editar a imagem depois. Esse recurso, eu até diria que ele advém, existe uma fonte financiadora para isso. O que está faltando é fazer o projeto. Exato. Entende? Por exemplo, existe o Fundo Nacional de Segurança Pública, através da lei do Sistema Único de Segurança Pública, lá prevê que esses projetos, uma vez aportados lá no Ministério da Justiça, poderão obter recursos necessários para comprar esses equipamentos para serem utilizados em algum plano piloto, assim, e depois fazer uma expansão maior para todo o Estado. E as polícias evoluíram, né, com esse recurso tecnológico. Inclusive uma reunião na Delegacia Geral de Polícia no ano passado, e você foi falado que no Fundo Nacional de Segurança Pública existe um valor de quase 2 bilhões de reais. Só que para ele ser destinado a um Estado, tem que haver um projeto. Né? Um projeto que é aprovado, né? O desejo, não é assim. Tem de haver um projeto. Seria interessante. E eu creio que até uma solução interessante para estimular, né, o uso das câmeras de segurança, enfim, como um todo, seria que as câmeras de segurança seriam uma condição de validade de uma prisão, de uma busca e apreensão. Sem a câmara, a busca e a apreensão e a prisão são nulas. Porque o Estado ele deixou de fazer o dever de transparência, né, de publicização, né, dos seus próprios atos. Não que esse ato ele seria colocado na imprensa, mas pelo menos no processo para gerar então uma maior segurança, né, para a população e também para o policial. A gente não está aqui, claro, a dizer que a polícia abusa, não é isso. Está dizendo que existem casos pontuais de pessoas que acusam o policial de um crime que ele não cometeu e de policiais que agem, então, em excesso. Mas são casos pontuais. É muito mais uma proteção para o profissional. Na China, já em 2010, já existia isso. E uma coisa interessante é que nos quarteirões tem a placa do policial que é responsável pelaquela área. Tem a rua e tem a placa com o nome do policial. Que interessante, né? Que interessante. Isso é muito importante. Em 2010. Um outro ponto também importante que a gente coloca aqui em matéria de segurança é que o Supremo já decidiu recentemente que a Polícia Militar pode confeccionar o TCO e que o Estado de Alagoas precisa implementar isso o mais rápido possível, porque muitas vezes os policiais militares, eles ficam na delegacia, uma viatura, né, fica ali para ser confeccionado um TCO, às vezes eles perdem quase todo o expediente, em razão do volume de trabalho a Polícia que tem Civil agora. Nesse aspecto. A Polícia Civil, mais precisamente o delegado Zé Carlos, ele fez a quantificação disso, né? Ele mostrou matematicamente em números de que essa versão da demora da guarnição lá é uma narrativa que precisa ser melhor discutida. Porque quando você tem a guarnição e tem um condutor ou 2 condutores, ficam 2 livres, né, da guarnição. E assim, essa aglomeração, né, vamos dizer assim, de viaturas e guarnições na central de flagrantes, ela poderia ser melhor administrada e não apenas ser um argumento para
Aqui a lavratura vá para a PM, enfim. Mas compartilhar esse serviço seria muito importante para quê? Otimizar o tempo de todos os policiais envolvidos. Os TCOs também, sem nenhum demérito para a Polícia Civil, também são muito bem feitos pela Polícia Militar, né? Porque eles têm todo o cuidado de fotografar, de levantar as testemunhas, enfim, de relatar o fato como acontecer. E consequentemente, daria maior celeridade para que isso aportasse aonde deve chegar, que é junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Você tem ideia, em Santa Catarina, na discussão que participei lá no Conselho Nacional do Ministério Público, num dos encontros, eles já fazem o TCO e vai diretamente para o Ministério Público. Quando ele dá o clique apenas no tablet dele lá e cai lá, interligado com o sistema de automação judiciária do Ministério Público. E ele lá já recebe o TCO e já pode fazer os encaminhamentos necessários. Veja quanto essa integração ela traz de benefício para a população e para as próprias forças de segurança. Talvez o problema seja o país ter tanta polícia, né? Chegamos a uma primeira divergência, né? Porque é tão importante quanto o objetivo, né, de prestar um melhor serviço público é o respeito às suas atribuições. É verdade. Eu estava observando a cronologia, a chamada síndrome de Dom Casmurro, né, em que várias pessoas que ocupam funções diferentes queriam ocupar a função do outro. O advogado quer ser delegado de polícia, o promotor quer ser delegado, o delegado quer ser promotor, o advogado quer ser juiz. Então, isso acontece muitas vezes, essa confusão, né, de atribuições. E observando o TCO, ele nada mais é do que uma investigação simplificada, cuja atribuição principal pertence à Polícia Civil, né? E o TCO, ele é conduzido por um delegado de polícia, que é uma autoridade, né, que tem formação jurídica para tanto. Qualquer delegado de polícia hoje que venha fazer concurso público tem como pressuposto ter formação jurídica. Alguns até exigem que seja não só bacharel, mas como advogado com 3 anos de atividade jurídica. Já existe, e aí, quando você vai para o TCO feito pela Polícia Militar, não há exigência de formação em direito. Então, você teria, em tese, um órgão atécnico para conduzir uma peça técnica, como acontece com o TCO. Né? E assim, eu tenho eu vi também, por exemplo, a Alplit, aqui na Litoral, eu vi que a Alplit tem policial civil, policial militar, agente penitenciário, guarda municipal, policial penal, guarda municipal, fazendo policiamento ostensivo, quando não é função da Polícia Civil fazer o policiamento ostensivo. Eu creio, doutor Magno, que mesmo sabendo, né, da consequência que seria para o serviço público o TCO ser feito pela Polícia Militar, até por ter mais pessoas, eu creio que não faria parte, então, das suas atribuições. Se o problema é que as viaturas que comparecem em entrada de flagrantes, às vezes se aglomeram 3, 4, 5, por conta da quantidade, né, de uma noite, imagina um carnaval normal, um delegado de polícia deve trabalhar, né, um trabalho muito intenso. Mas há uma forma, eu acho. Em vez de fazer um depoimento feito em escrita, poderia fazer um depoimento por áudio e vídeo. Um flagrante de alguém que estava com arma de fogo. Eu tenho certeza que um depoimento de um policial não demoraria mais que 5 minutos. Né? E aí, depois, você pegava o CD e colocava, então, no inquérito policial, né, ou TCO, se for investigação simplificada, seria mais rápido, ainda tinha uma virtude, né? Que ele seria fiel ao depoimento que a pessoa prestou. Ou seja, estaria no documento aquilo que disse a testemunha e não aquilo que a autoridade policial achou que a testemunha disse. Eu acho que a gente poderia, nessa grande contribuição, dialogar um pouco mais, mas resguardando sempre a função de cada um. Tem estrutura para isso, né? É só usar. É porque é difícil. As polícias são instituições muito conservadoras. Aí, para inovar, é complicado. Né? Nós vamos dialogar, então, inclusive, com o Ministério Público sobre isso, com a Polícia Judiciária também sobre isso, também com o Presidente do Tribunal de Justiça, que eu vi uma postagem, né, do Procurador-Geral de Justiça, com o Presidente TJ, falando acerca do TCO. Né? Então, vamos dialogar com isso. Vamos, rapidinho, tratar do próximo assunto. Ok. Da prisão do deputado federal carioca, né, Daniel Silveira. Como vocês analisam a prisão, a atitude do ministro Alexandre de Moraes em produzir uma coisa, inovar no processo, né? Um mandado de prisão em flagrante, doutor Magno? Eu observo que o Supremo Tribunal Federal, ele, através do ministro Alexandre de Moraes, quando ele decretou a prisão em flagrante do deputado federal,
ao meu sentir, ele estava no exercício correto em uma situação de flagrante por reiteradas vezes o próprio deputado federal atentando contra, eu diria assim, a ordem institucional do Supremo Tribunal Federal e também dos próprios integrantes da Corte. E, salvo engano, baseado na Lei de Segurança Nacional, foi ele, assim, investigado já com 3 inquéritos, como tem sido noticiado, e, inclusive, na própria audiência de custódia recentemente, foi noticiado de que estava formalmente correta aquela prisão e com isso, eu costumo dizer, deixo até os aspectos assim processuais para ser analisado pelo doutor Leonardo, mas eu costumo dizer que a liberdade de expressão, e o Supremo é muito feliz nessa afirmação, ela não pode servir para você cometer crimes, né? A liberdade de expressão, como muito diz, é para você discordar de uma ideia, mas de forma respeitosa com as pessoas e as instituições. E o pluralismo é adequado dentro do regime democrático, é íncito do regime republicano. Então, isso não se pode confundir que isso está sendo negado a ele como parlamentar em razão da suposta imunidade nesse aspecto, bem como a toda a população e a qualquer cidadão brasileiro. Mas lembrando sempre que não se pode utilizar a liberdade de expressão sob o apanágio de que está usando a liberdade de expressão e cometendo crimes, xingando a honorabilidade, a honra das pessoas, colocando em xeque as instituições que são democraticamente estabelecidas e sendo, acima de tudo, eu faria assim, desrespeitoso ou mal educado com alguém. Acima de tudo, a gente tem que ter educação ao lidar com as pessoas. E em se tratando de uma pessoa pública, isso passa assim uma imagem, um aspecto muito negativo de que se um deputado federal ele pode chegar e dizer o que ele quiser, esculhambando alguém ou uma instituição no topo do Poder Judiciário, como é o Supremo, imagine eu posso também fazer qualquer coisa, né? É como se ele dissesse assim, vocês também podem fazer isso. E é assim, por isso eu creio que é o sentido da lei, nesse sentido da Constituição, e da própria liberdade de expressão, que é um direito fundamental da pessoa humana, mas sempre lembrando de que eu não devo utilizá-la para o mal feito, para o ilícito. Leonardo. Eu tinha pontuado, né, não sobre isso hoje, né, mas algumas falas, né, do deputado federal Daniel Silveira. Né? E aí ele dizia assim, o que acontece, Faquinha, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta, que tem essa cara de vagabundo, né? Várias e várias vezes te imaginei levando uma surra. Quantas vezes imaginei você e todos os integrantes dessa corte, né? Ele depois fala mais uma vez, né? Mais à frente. Você não tem caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo com o Abraham Weintraub, né, quando ele falou que eu, por mim, colocava todos esses vagabundos, todos na cadeia. E depois disse, um pouco depois, eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, eu não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino, eu vou ter medo de 11. Aí, imagine, um deputado federal, né, que é a função do parlamentar federal, vem de parlar, né, que fala em demasia, né, ele fala muito. Ela busca justamente, na função parlamentar, ela denuncia atos que venham a ser praticados pelo poder público, seja o executivo, seja o legislativo também, né, na sua fala, por isso que ele tem a imunidade material. Ou seja, ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Só que essa opinião tem que ter nexo com a função, não pode representar uma ofensa gratuita. Eu não posso, a pretexto de dizer que alguém é corrupto, com ou sem fundamento, dizer que a pessoa, enfim, é vagabundo, que é como ele colocou aqui na palavra, sem caráter, sem moral. Então, ele ultrapassou. E aí uma série de crimes presentes na Lei de Segurança Nacional foram violados. Agora, o excesso que ele praticou, que vai dar enchedo a responsabilidade penal, também quebra de decoro parlamentar, claro, com todas as suas garantias sendo respeitadas, inclusive com a participação de um advogado e com a audiência de custódia, que ele mesmo criticou, né, chamando de quem acredita na audiência de custódia é vagabunda também. A pretexto disso, não pode admitir um excesso a ser praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha análise, né? Se vê um Estado democrático de direito, o Estado de direito ele busca limitar o próprio Estado. E existe uma questão interessante que envolve primeiro,
a expedição de mandado de prisão em flagrante. Imagina alguém está praticando um fato, eu digo, espera um pouquinho que eu vou pedir o delegado ou o juiz para expedir o mandado. O juiz para expedir o mandado. Segundo, não havia flagrante, é o que eu observo. Terceiro, não havia crime permanente. Quarto, o fato de haver uma disponibilidade de uma imagem não significa que o crime que foi praticado antes ainda esteja sendo praticado. Enfim, houve aí uma série de violações, né, ao Estado Democrático de Direito, o que não justifica o excesso nem por um nem por outro. Ô Marcos, dá para passar o vídeo sem um som e a gente ir comentando aqui? Aí tem imagem do deputado. Agora, o que se questiona é a entrada na casa dele às 11h30 da noite, né? Porque disseram que a entrada aconteceu diante do flagrante. Não seria um mandado de prisão em flagrante? E aí não é possível violar, mesmo sem o consentimento do morador, a casa em qualquer horário, se for flagrante? Essa então foi a justificativa, né? Você tem a prisão em flagrante delito ou mandado de prisão? Um mandado de prisão em flagrante é até uma palavra que ela, como mandado de prisão em flagrante, né? Mas o que entendeu o Supremo Tribunal Federal é que eles pediam mandado alegando que o flagrante ainda permanecia. Por esse motivo é que a polícia foi à casa dele. Que seria um crime permanente. E aí a acusação não se refere como crime permanente. E a permanência seria porque o vídeo ainda estava disponível no YouTube, né? Na rede social. Na rede mundial de computadores. Enfim, nem há flagrante, nem havia crime permanente para justificar uma ação como essa. E pior, né? Essa ação é feita pela própria vítima. Aí vem a questão do sistema acusatório, de funções diferentes ao longo do processo. O próprio tribunal, é o próprio julgador que determina a investigação, que expede de ofício, violando a lei anticrime, um mandado, né, de prisão em flagrante, sem ser flagrante, para ao final julgar. Então, aí ele se recusa também a usar máscara e a policial adverte. Aí desacato, né? É outro crime, né? Desacato, além de violar o decreto estadual e praticando o crime do artigo 268 do Código Penal. A audiência de custódia foi conduzida pelo juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. A isenção desse juiz para a audiência de custódia? Tem a figura da Lei 8.038, chamado juiz instrutor, né? Isso acontece muito. Em todos os processos que envolvem a autoridade com foro de prerrogativa de função, que é julgada pelo STF ou pelo STJ, a figura do juiz instrutor. Então, são juízes que são convocados, ou desembargadores são convocados pelos ministros dos tribunais superiores para que façam a instrução do processo. Audiências, ouvir testemunhas, interrogatórios, assim por diante, para no final o ministro julgar. Mas essa figura é permitida sim. Ela tem previsão na Lei 8.038 de 1990. Talvez o problema não seria só da permissão legal, mas do questionamento da isenção. Por parte do juiz. Agora, eu não sei se o juiz foi certamente convocado, como você disse, ou se ele faz parte da assessoria já do ministro, eu não tenho essa informação. Realmente, o ideal seria, pelo sistema acusatório, que não se iniciasse o processo pela própria pessoa que vai julgar, né? Se iniciasse realmente, quem tem essa função dentro do Estado, é o Ministério Público. E lá a Procuradoria da República pudesse ele fazer, no caso o ministro, uma representação e a Procuradoria da República tomar as devidas providências sobre o assunto. Mas como acabou oferecendo uma denúncia sobre um outro inquérito que estava em andamento porque sentiu que tinha elementos suficientes. Mas realmente me parece bastante contraditório pelo que está na Constituição que o próprio ministro ele venha a ser o que vai julgar, venha a ser aquele que toma medidas instrutórias no sentido de se sentir ofendido, porque ele também está como uma das pessoas ofendidas ali e no mínimo teria que ter o seu impedimento para que outra pessoa pudesse com maior isenção, porque esse é o princípio da imparcialidade, é o princípio do Estado juiz, para poder funcionar nos autos, né? Então, não sei como é que esse dilema pode ser resolvido aí, esse impasse. Contudo, o Supremo é um órgão constitucional, como bem dito pelo doutor Leonardo, as balizas legais foram colocadas a respeito da prisão com a devida fundamentação, uma audiência de custódia aconteceu, que legitimou a prisão, e, em razão disso, naqueles aspectos, pelo menos formais,
e agora se aguarda um maior desfecho, desdobramento, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito do Poder Legislativo, que vai se reunir, salvo engano, hoje, para decidir se mantém ou não essa prisão do deputado. A minha previsão pessoal, a leitura sobre o assunto é de que o Congresso, de que os deputados que irão se reunir sobre isso, melhor dizendo, eles vão manter a prisão do Supremo. Esse é o prognóstico mais provável. Mais provável. Por quê? Porque é aquilo que eu iniciei falando. O próprio, a Câmara dos Deputados sente que não é uma questão do parlamentar em si, no exercício das suas funções. Ele extrapolou no direito de liberdade de expressão para atingir a honra, a dignidade, ferindo um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana, de atingir um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma figura pública, de uma forma bastante que nunca antes visto na República. A própria instituição, né, Supremo. Né? Nunca antes visto na República, desde a sua fundação, que um ministro fosse atacado como ele foi, principalmente se tratando de um parlamentar. Né? E isso é o que se preocupa muito na mídia hoje em dia, porque muitos fake news são divulgados sobre a honorabilidade dos ministros, sobre a imparcialidade da corte e uma série de outras situações que ficam colocando em xeque a instituição. Foi um péssimo exemplo. Infelizmente, o tempo é curto para sugar tanto de vocês. Mas foi muito bom. Do Direito Constitucional, professor universitário, doutor Leonardo. Temos aí 1 minuto para as considerações finais dos senhores. Vou começar pelo senhor. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, do debate, que é tão interessante, né? Tanto em relação ao aspecto de abordagem na Covid-19, né? Passamos aí por câmaras de segurança, como forma de proteger o próprio policial de uma acusação infundada também, a população de um eventual excesso que tenha sido praticado por um determinado policial. E aí chegando aí um tema do momento, né? Que é o mais comentado hoje, né, enfim, nos jornais e nas redes sociais. Né? O prognóstico da preservação da prisão, eu que tenho como princípio sempre a Constituição e a legalidade, por mais que entenda que o ato é gravíssimo que ele praticou, que merece a perda do cargo, que merece uma responsabilidade criminal com todas as suas garantias, a Constituição é clara para admitir somente a prisão de um parlamentar quando foi flagrante em crime inafiançável. Nem havia flagrante e nenhum crime era inafiançável, né? Cumprindo a legalidade, eu acho que o parlamento deveria, sim, revogar a prisão, apesar de não ter nenhum tipo de simpatia com esse tipo de político, né? Mas só para separar a minha posição partidária, basicamente, com o meu princípio, que é o respeito à lei e à Constituição. E agradecer a oportunidade do Magno também de estar com o senhor. Obrigado. Né? Aprendi um bocado hoje de manhã. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui no programa, aqui com o Flávio e com o doutor Leonardo, e nós podermos abordar esse tema tão importante, que é a questão da segurança pública nessa época da pandemia. Então, o que eu quero dizer é que nós todos possamos tomar os cuidados necessários e também, em se tratando da segurança pública, nós possamos ver sempre os policiais como integrantes do bem, da força do bem para preservar a ordem e a disciplina na sociedade. E também agradecer que estamos sempre à disposição, né? Discutir temas de direitos humanos é a nossa função hoje no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, que é um colegiado que tem a presença da OAB, tem a presença da Polícia Federal, da Polícia Militar, da instituição Universidade Federal de Alagoas e várias outras do Ministério Público Federal e outros integrantes da sociedade civil. E todos esses temas que dizem respeito a direitos humanos, nós estamos lá discutindo e levantando a bandeira para que os direitos fundamentais sejam respeitados, como tem sido na maioria das vezes no estado de Alagoas. Obrigado por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, doutor Magno. O Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET e Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima semana.